Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui com os irmãos no canal do YouTube do Pastor Edivaldo. É sempre uma alegria, é sempre uma grata satisfação estar com os irmãos. E desta feita nós vamos estar falando a respeito da lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical. O pecado do homem segundo o coração de Deus. A nossa proposta de hoje é fazer justamente o comentário, ajudar os irmãos na preparação da aula da Escola Bíblica Dominical com a proposta de mostrar que, embora Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia também não omite os delitos, os pecados, os graves erros dos personagens bíblicos. E a lição de hoje nós vamos mostrar que, embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, havia todo um ambiente em que ele, Davi, pecou. E também mostrar que o adultério e o homicídio de Davi acarretaram em graves problemas para o rei Davi. A nossa lição, ela está baseada no livro de 2 Samuel, capítulo 11, os versos de 1 a 8. Esta é a leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo está escrito também no segundo livro de 2 Samuel, o verso 11, ou melhor dizendo, capítulo 11, o verso 27. Porém, estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Esse é o texto áureo. A verdade a ser praticada, a verdade bíblica exposta para que seja a nossa prática diária, diz que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode nos livrar do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Nós vamos estar mencionando este episódio e contamos, é claro, com a presença graciosa do doce Espírito Santo do Senhor. Bom, o pecado de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o verso 14, que é o assunto de que também estamos vendo nesse texto, o estudo dos livros de Samuel, de primeiro e segundo Samuel. Eu volto aqui a reiterar, por que nós não dizemos primeiro ou segunda? Samuel é um livro histórico e o substantivo aqui é masculino, é um livro, diferentemente das cartas paulinas ou das cartas joaninas. Por isso que nós usamos o artigo definido o livro, a carta, o livro primeiro de Samuel. Eu estava dizendo, no capítulo 13, o verso de número 14, nós encontramos o bíblico nos afirmando da seguinte maneira: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E nós vemos revelado na palavra de Deus que o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Agora, a pergunta que nós fazemos é: o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Davi, ele fora escolhido por Deus com um propósito. Todo o livro de Samuel, a personagem central, a figura do centro do livro é justamente a pessoa de Davi. Samuel aparece como um contraponto, como um contraste. Melhor dizendo, Saul aparece como um contraste, como um contraponto, para fazer um paralelo em que Saul fez isso, mas Davi fez isso. Saul matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. O autor do livro de Samuel, ele vai narrar a história da instituição da monarquia israelita ou israelense através do processo da escolha de Deus de um homem segundo o coração de Deus. Já mencionado outras vezes, nós não temos como precisar quem foi que escreveu o livro de Samuel.
No texto original hebraico, não há essa divisão de primeiro e segundo Samuel, mas é um monovolume, um volume único, que faz com que o princípio da monarquia seja narrado nos seus históricos, nos seus anais. Muito bem. Davi era um homem escolhido por Deus com um propósito. Deus tinha separado para si um homem que fosse de acordo com o seu coração. No livro de Samuel, no capítulo 16, logo no primeiro verso, nós vamos encontrar Deus dizendo a Samuel que havia rejeitado a Saul, porque Samuel ainda tinha pena dele, e deu a Samuel para que fosse à casa de Jessé, e dali, dentre os seus filhos, Deus havia provido, Deus havia separado, Deus havia já escolhido um homem para ser rei em Israel. Nós vamos ver essa narrativa até um pouco dramática, porque Samuel era a autoridade religiosa, já havia um rei no governo. O próprio Samuel temeu: ora, Senhor Deus, como é que eu vou separar um outro rei? Quando Saul ficar sabendo, ele vai buscar pela minha vida. Mas Deus não usou ali de engano, como algum pode pensar, ou de subterfúgio. Não, a proposta divina foi que Samuel fosse para adorar. E ali, no momento da adoração, ele separasse, ele escolhesse, ele chamasse para ser o rei, que ele ungisse o rei de Israel segundo a sua vontade. Naquele episódio, naquele dia, nós vemos Samuel, como homem, olhando a figura do Abinadab, um varão vistoso, formoso à vista. Ele logo pensou: é um homem belo, eis aí o novo rei de Israel. Mas o Senhor Deus, que não olha com um olhar humano meramente, ele disse a Samuel: olha, Samuel, não é este, porque você vê o que é aparente, mas eu, Deus, conheço o interior. Logo, nós vemos que Deus já havia separado o Davizinho, aquele que estava lá no campo, aquele que estava separado dos filhos de Jessé, que estava cuidando das ovelhas. Deus já viu no seu coração algo que lhe agradara, porque Deus conhece o coração, o íntimo do ser humano. E este era o homem segundo o coração de Deus. Deus havia provido para si um rei. Deus escolheu para si um rei, conforme a versão da NVI, né, a nova versão internacional. Agora, ser um homem segundo o coração de Deus é ser um homem chamado com propósito também. Mas, sobretudo, entender esta chamada. Deus chamou Davi e ele entendeu a sua chamada. Davi sabia perfeitamente para que ele tinha sido constituído ungido de Deus e futuro rei de Israel. Deus viu no coração de Davi um adorador. Deus viu no coração de Davi temor. Deus viu no coração de Davi bravura. Destemido era o rei Davi. Também um fiel e, sobretudo, sincero. Por quê? No livro de 1 Samuel, no capítulo 16 que nós estamos observando, dá uma olhadinha aí no verso de número 18. Então respondeu um dos moços, quando no episódio em que Saul, o Espírito de Deus se apartou dele e um espírito maligno o possuía e ele ficava transtornado, um dos seus moços, um dos aios do palácio, disse: conheço o filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, ele é um homem de guerra, ele é um homem sisudo em palavras, de boa aparência, e sobretudo o Senhor é com ele. Esta referência que o moço de Saul está dizendo é a respeito de Davi. Essas qualidades
já eram notórias, aparentes, na pessoa de Davi. Se todo esse testemunho já era visível aos olhos das pessoas, seu coração era melhor. Porque o corpo externa, o corpo mostra aquilo que o coração está cheio. John MacArthur, ele vai comentar essa expressão, um homem que Deus lhe agrada, dizendo que em vez de Saul, Deus haveria de escolher um homem com um coração segundo o seu próprio coração. Um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ou seja, alguém dedicado a obedecer a Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, eu quero até ler com os irmãos aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai fazer uma menção desse fato de Davi. Capítulo 13, o verso de número 22, Paulo vai estar aqui fazendo a sua defesa, o testemunho de Paulo lá em Antioquia, e ele diz no verso 22, e tendo tirado a este, que era Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, tendo testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração e que fará toda a minha vontade. Davi era um homem, seguramente, fiel, temente a Deus. Por que essas narrativas de um homem segundo o coração de Deus? Ora, o testemunho fala mais alto do que palavras. As pessoas viam em Davi que ele era de fato um verdadeiro adorador. Quantos salmos estão registrados no livro sagrado? Quase a sua totalidade dos salmos que estão no livro sagrado são da autoria de Davi. Louvores maravilhosos. Davi era um adorador. E essa sua vontade, esse seu desejo, essa sua fidelidade em adorar ao Senhor era tão notória que quando ele louvava, o espírito maligno se apartava de Saul. Saul ficava contente, alegre, feliz em ouvir o dedilhar da harpa e a doce voz do rei Davi cantando louvores a Deus. Davi era também um homem temente a Deus. Por 2 ocasiões, o Senhor Deus entregou na mão dele o rei Saul e Davi não teve ousadia para matá-lo. Davi não. Tinha temor a Deus. Ele dizia, porventura eu tocarei no ungido do Senhor? Foi o Senhor quem ungiu. Longe de mim tal coisa. Ele já teve, como já disse, por 2 ocasiões, com a própria espada do rei Saul, numa das ocasiões em que ele se refugia numa das cavernas, e Davi estava ali, fugindo do próprio Saul, fugindo da perseguição do rei. E Davi teve a oportunidade clara de poder matá-lo, mas ele não fez isso. Embora nós vamos encontrar na narrativa bíblica que Davi era um homem que tinha muito sangue nas suas mãos. Mas mesmo sendo um homem sanguinário, um homem destemido, um homem valente, um homem corajoso, ele não ousou tocar no ungido do Senhor, porque era um homem temente a Deus. E nós sabemos que por ocasião da morte de Saul, que ele comete o suicídio no campo de batalha, depois um hushita, para contar ou cantar vantagem, ele apresenta a coroa de Saul, já morto, e disse que foi ele que o matara. E como a mentira tem perna curta, Davi deu ordem a um dos seus capitães que matasse aquele infeliz, porque havia matado o ungido de Deus. Nós vemos nisso tudo que Davi era um homem que temia a Deus. Também vemos que Davi ele era um bravo. Bravo aqui no sentido não de brabeza, mas bravo de bravura, destemido. Ele, quando fugia de Saul,
ele foi se refugiar justamente no país do inimigo. Teve lá uma ideia aparentemente anormal, ensandecida, fingiu-se de louco. A Bíblia diz que ele deixava babar a saliva, cair a saliva na sua barba e fingia-se estar louco para estar com um refugiado, né? O perseguidor se torna agora amigo do povo inimigo. Olha como Davi ele era audacioso. Davi era alguém sobremodo fantástico. Nós vamos encontrar ainda nas suas qualidades a fidelidade. Davi era um fiel. Todo o seu destemor, toda a sua fidelidade a Deus foi recompensada. Lembra ainda quando o rapazinho, um episódio das guerras de Israel e os filisteus, que surge lá um campeão dos filisteus, um gigante, um homem grande, habilitado em toda a parafernália de guerra, o gigante Golias. Ele era tão fiel a Deus, que nós encontramos as Sagradas Escrituras, as suas palavras para a nossa memória e para a memória da eternidade, que ele diz: olha, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Essa sua bravura era mais uma convicção da sua fidelidade a Deus, da sua fé no Senhor Deus, de que ele poderia não só entregar o gigante na mão de Golias, mas toda a nação filisteia, ou toda a nação filístea, nas mãos do exército de Israel. E nós conhecemos a história, foi assim que aconteceu, porque Davi foi fiel a Deus. Davi foi íntegro, confiou no Senhor Deus. E fiel aqui não fala somente de fé, mas principalmente de fidelidade. Confiar em Deus a qualquer custo. E nós vamos encontrar vários episódios, a narrativa da vida de Davi, ele mostrando as virtudes que ele possuía e sendo exaltado nessas suas virtudes. Mas Davi era um homem. Como todos nós não éramos pais, Davi era um homem. Davi, embora sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era frágil. Tinha a natureza humana. Tinha em si o pecado original adâmico. Logo, não era um super-herói. É claro que nós podemos entender que ele é um dos grandes heróis da Bíblia, certamente. Tanto é que ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Da sua linhagem saiu o Messias. Jesus é o filho de Davi. Bartimeu, quando Jesus passava para Jericó, ele viu isso. Embora sendo cego, ele viu que Jesus era o filho de Davi. E logo, nós vemos a graça de Deus manifestada na vida de um homem que, embora tivesse tantas virtudes, ele possuía também um vício grave. E é nesse assunto que nós vamos estar mencionando doravante. Ser um homem segundo o coração de Deus significa ser perfeito? O que os irmãos acham? A verdade de que Davi era um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que ele era alguém sem defeitos. Ao contrário disso, a Bíblia afirma que a natureza pecaminosa de Davi era humana, como todos nós estamos fadados a estas coisas se não vigiarmos. Ele próprio, em vários dos seus salmos, reconhece a sua miséria e o seu pecado. Ele mostra a sua fragilidade nos versos que ele escrevera. Um dos episódios mais marcantes da vida do rei Davi é quando o profeta Natã vem repreendê-lo. Eu creio que ali ele reconhece a gravidade do seu pecado, a gravidade do seu delito, e ali ele se quebra, ele se transtorna. E a narrativa bíblica mostra depois o que aconteceu. Mas antes que nós entremos neste fato,
Vamos nos situar um pouco. Davi e Betseba foram escolhas erradas de ambos. E escolhas erradas trazem consequências trágicas. Davi estava num lugar onde não deveria estar, olhou o que não deveria olhar e cobiçou aquilo que não era seu. No tempo em que os reis guerreavam as suas guerras, Davi ficou ocioso no palácio. E a ociosidade é um pretexto para um delito. O sujeito não tem o que fazer, vai caçar o que fazer. E Davi está ali passeando nos passos reais e avistou ao longe, além das muralhas, uma mulher se banhando. E desejou-a no seu coração. Mas como rei de Israel, ele mandou buscá-la. Jesus fala gravemente sobre esse assunto quando, no Sermão da Montanha, ele expressa dizendo, olha, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. É mais grave, né? A escolha que fazemos, as escolhas erradas que fazemos, elas sempre trarão suas consequências. É a famosa lei da semeadura. Gálatas 6, me permitam os irmãos ler aqui, em Gálatas, no capítulo 6, os versos 7 e verso 8, nós vamos encontrar aqui a Bíblia nos asseverando duramente sobre este assunto. Ela nos diz assim, não nos enganemos. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se escarnece. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Olha o que diz o verso posterior, melhor dizendo. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Davi semeou na carne, e da carne ele colheu a corrupção. O Salmo 139 também mostra que de Deus ninguém se esconde. Não há como se esconder da pessoa bendita do Senhor Deus. O capítulo 12 do nosso livro de estudo, que é o livro de Samuel, ele traz algumas narrativas aqui, eu gostaria muito de passar para os irmãos, no primeiro livro de Samuel, o capítulo 12, os versos de número 7 até o 12. Olha a tragédia instituída através deste ato insensato, impensado de Davi. O capítulo 12, de 1 Samuel, capítulo 12, versos 7 a 12. Agora, pois, nos põe aqui, e pleitearemos convosco perante o Senhor relativamente a todos os teus atos de justiça que faz a vós, entre e a vosso país, a vós outros e ao vosso país. Que as consequências deste trágico episódio, só ratificando aqui, meus irmãos, não é o primeiro livro de Samuel, é o segundo livro de Samuel. Nós vamos ver a consequência trágica do que aconteceu com o rei Davi a respeito deste fato que nós estamos. As consequências foram difíceis. Porque o Natan, lembra que eu disse há pouco, que foi um momento difícil quando o Natan chega diante do rei, depois de todo o pecado consumado, depois de toda a situação já concretizada, ele tentando disfarçar, subverter o pecado gravíssimo que ele havia cometido, e a Betseba, ela havia engravidado, ela agora estava gestante, disfarçar um dos seus melhores soldados, que era o Urias, é chamado para estar em casa, para manter um relacionamento com a esposa. Urias era um soldado fiel.
fidelidade era notória, ao ponto de que ele não ousou estar em momento de regozijo enquanto os soldados estavam perdendo a vida no campo de batalha. O rei, ele engendra todo um plano maléfico, um plano diabólico, um plano terrível para ceifar a vida do Urias. Eu até nesse ponto eu vou discordar um pouco, permita-me discordar um pouco do nosso escritor, que ele diz que Davi deu lugar ao diabo, no tópico, no subitem 2 do tópico 1. Eu entendo de uma outra maneira, respeito a escritura, né, a exposição, a maneira como o nosso pastor, o nosso comentarista, o pastor Osiel Gomes, ele faz a respeito dessa narrativa, mas eu entendo de uma outra maneira. Eu vejo que era algo já pessoal de Davi, era algo que estava nele mesmo, Davi, era desejo dele, desejo carnal, humano. O pastor Tiago, irmão do Senhor, diz que opera no gênero 3 espíritos, o animal, o diabólico e o animal. Esse animal aqui é um instinto. Davi agiu ali instintivamente. Ele desejou, porque Davi tinha uma queda muito grande por mulheres. Ele não podia ver uma mulher bonita. Foi assim com a filha de Saul, foi assim com Abigail, Betseba. E nós sabemos, pela Bíblia, que ele tinha um harém com muitas mulheres. O certo é, Natã chega e vem revelar o pecado que Davi havia cometido, porque ele achou que estava impune, queria sair incólume desse episódio, que ninguém tinha visto, que ninguém tinha nada. Comete um adultério com Betseba. O marido de Betseba não cai nas suas artimanhas, não comete aquilo que Davi esperava. Então, se você não fez o que era esperado, Davi coloca na frente da batalha para ser morto. Agora chega o profeta Natã. Eu fico pensando aqui, quando o profeta Natã chega na vida de muitos obreiros. É um momento crucial. Ou há um quebrantamento, ou há um disfarce. Ou eu diria que até um sentimento de ledo engano, dissimulação. Porque muitos dissimulam. Eu não fiz isso. Que é isso? Ora, de Deus ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Tudo aquilo que nós fazemos à oculta, Deus põe em claro e em evidência. Bom, vamos continuar pensando aqui na nossa lição. Esse capítulo 12 mostra as consequências. O capítulo 12 de 2 Samuel mostra as consequências do grave pecado de Davi. Quais foram? A morte do filho de Betseba, aquele filho do adultério, o Senhor o feriu. A ressurreição, o golpe de estado que foi promovido por Absalão. Absalão, seu próprio filho, filho do rei Davi, ele se levanta agora numa insurgência para tomar o reino do próprio pai Davi. E passa a persegui-lo a ponto de querer matá-lo. Vamos ver o episódio de Tamar e Amnon, os filhos de Davi. E por fim, Salão, por Joabe, um dos seus generais. Vamos também ver aqui que o desvario de Davi trouxe uma consequência muito grave para Israel. Ele pede para fazer um censo, não fez como era feito, porque havia o processo de resgate, ele não fez isso. E nós vamos ver que ele termina o censo e isso ocasionou a morte de 70 mil homens do povo. E aí nós vamos ver que ele viu o anjo da destruição lá na eira de Araúna, o Jebuseu, e o
nós sabemos que a consequência dele é trágica, ele gera a morte. O pecado, ele traz a morte física, também traz principalmente a morte espiritual. Não dá para fazer do pecado uma muleta, porque o pecado premeditado, ele gera a morte. O mais grave que nós podemos entender sobre essa questão do pecado é o pecado consciente. Sabe que é errado, sabe que traz consequência trágica, sabe que vai trazer a ruína, a derrota, a bancarrota, e aqui eu quero até utilizar para o ministério, para a vida espiritual, para a vida familiar, para a vida financeira, sabe que vai trazer as consequências gravíssimas e mesmo assim faz. Nós vemos isso na vida do rei Davi. Ora, mas o gênero humano continua o mesmo. A Bíblia, ela é o livro santo, o manual de vida do cristão, e mesmo com todas as suas narrativas, com todas as histórias que nós podemos aprender com ela, ainda nós vemos nos dias atuais homens, obreiros, ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, líderes, jovens, enfim, homens que são chamados por Deus para um propósito que não conseguem vencer a carne, não conseguem vencer o pecado. O que nós vemos nisto é que falta fidelidade, falta firmeza, falta integridade. A Bíblia é o nosso alimento diário. Quando falta alimentação espiritual, o que prevalece é a carne. Essa briga interna entre a carne e o espírito que nós temos que fazer prevalecer o espírito. No livro O Peregrino, de John Bunyan, há uma narrativa em que o cristão ele chega numa casa e ali ele se hospeda e à noite da casa, para alimentar a fogueira, ele vê na lareira um que joga óleo para alimentar a fogueira. Do outro lado da parede havia um outro que jogava água para apagar aquele fogo. E ele ficou sem entender esse mistério. Ele perguntou ao dono da casa, ao hospedeiro, o que é isso? E o hospedeiro, o dono da casa, o senhor da casa, ele disse, essa é a briga do espírito contra a carne. Por um lado tem aquele que alimenta o espírito e por outro, no mesmo instante, tem alguém que quer apagar o espírito para que a carne prevaleça. Vamos vencer o pecado se nós estivermos alicerçados, embasados, firmados, estruturados na palavra de Deus. Como já disse antes, não existe supercrentes, não existe. Essa ideia aí de que uma vez salvo, salvo para sempre, balela. O que nós temos embasados, firmados, depende totalmente da graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, nós não vamos conseguir vencer o pecado. Na descrição do perdão que fora dado em 2 Samuel capítulo 12, que nós estamos vendo aqui, Deus traz, né, o castigo, mas ele também traz junto com o castigo, ele traz a resposta. Verso 12 desse capítulo 12 de 2 Samuel, que diz assim, ó, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Mas Deus diz a ele, ó, o Senhor Deus já te concedeu o perdão. Podemos entender aqui a profundidade das palavras do profeta Jeremias, quando ele diz no capítulo 3 das ações, que são as misericórdias do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Nós vemos que Deus é um Deus de justiça, sim, mas principalmente um Deus de amor. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém por causa dos seus erros. Ele não vai ser conivente com o erro de ninguém. Deus vai tratar seriamente com cada um daquele que pecar. E as consequências são trágicas, nós vimos na nossa lição de hoje. E eu quero concluir aqui com os dizeres do pastor Osiel, quando ele conclui esta lição, e ele diz da seguinte maneira: o registro do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e de sua palavra. As Escrituras, elas mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa, trágica, terrível.
Portanto, evitemos a ociosidade. Já ouviu dizer que mente vazia é oficina de Satanás? Lembra-se do primeiro trimestre das lições da Escola Bíblica deste ano, que o maior campo de batalha espiritual é aqui, na mente, e que todas as coisas começam aqui, que primeiro vem a tentação, depois vem a opressão. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Depois vem a opressão, depois a possessão e a manipulação. Então nós entendemos que é aqui que o crente tem que fortalecer para vencer as tentações diárias. Que todos os dias nós estamos expostos às tentações, mas compete a nós decidir. É eu que decido se eu quero ou não. Davi decidiu querer a mulher do próximo. A consequência foi desastrosa. Se eu querer não pecar, não pecarei. Porque está em mim essa condição. Portanto, evitemos a ociosidade. Desenvolvamos os dons úteis para a obra de Deus. Confessemos os nossos pecados, pois quem oculta torna ainda mais grave o seu delito. E ele menciona, se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça ajuda. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessando a sua transgressão e deixando, certamente alcançará misericórdia. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A paz do Senhor.